Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live aqui da Unipaz Chapecó. Boa noite. E convidamos vocês a virem aqui com a gente, a participar. Oi, Sara. Hoje a nossa para contar a sua trajetória de transformação é a Sara, que já está entrando aqui com a gente também. A Sara do Nascimento. Bem-vinda, Sara. Bem-vinda, não estou conseguindo me ver aqui no vídeo. Tá escuro. Veja se não tá invertido a câmera. Aí. Boa noite, Sara. Olha aí. Ione, Zilda, bem-vindas. O pessoal tá chegando, Sara. Que legal. Que coisa linda. Então, Sara, bem-vinda, né? Que coisa boa a gente poder fazer esse momento para que você possa compartilhar com a gente um pouco da tua trajetória linda de transformação, porque afinal esse é o tema e é isso que a Unipaz faz com a gente, né? Por essa Verdade. Tu sabe, Raquel, que eu tive a oportunidade de hoje pegar o meu caderno da Unipaz. Ah, que lindo! E ter minhas anotações. E foi muito lindo, olha aqui, ó. E foi relembrar dessa trajetória foi muito emocionante. Que lindo, eu imagino, Sara, porque cada registro que a gente tem da Unipaz e dos aprendizados, eles vão gravados com memórias, com emoção, né? Eu imagino. Verdade. Porque são vivências, né, Raquel? A Unipaz não é um conteúdo que tem apostila, que a gente vai seguir uma apostila, vai receber esse conteúdo. São vivências, né, que você vai vivendo e integrando isso dentro do seu ser. Então, esse é o diferencial da Unipaz, são seminários vivenciais, né? Que hoje a educação já entendeu, né? Que se a gente não passar pela experiência, por essa vivência, a gente não consegue absorver e levar adiante esse conteúdo, esse conhecimento, né, Sara? E você que é da educação, né, é a pessoa que mais pode olhar para isso, né, com toda a tua história. Então eu queria te convidar para você contar um pouquinho da tua trajetória, para a gente começar essa conversa, falando um pouquinho assim, Sara, né, da trajetória da Sara, né? Essa caminhada, essa jornada pela educação que tu tens, né? E o momento que a Unipaz entra na tua vida, como é que é essa chegada? Assim? Então, a Unipaz faz parte de um momento da minha vida muito triste, Raquel. Porque em 2012, eu estava num processo da minha vida muito difícil. A minha mãe estava muito já doente, mas agravando a doença do Alzheimer. O Leandro, que é meu sobrinho, que morava comigo, que me dava todo o aporte, foi estudar fora em Florianópolis. E aí o ninho ficou vazio. E, em contrapartida, eu vivia um momento na escola de muita violência com os alunos. E eu, Sara, vivia um momento de burnout. O que é? Eu estava em estresse profundo, eu não via mais saída. Então, muitas vezes você acha que é só o trabalho, mas a minha vida profissional, pessoal, familiar, estava toda uma bagunça. Você imagina um novelo de lã todo cheio de nó. E eu já estava vindo fazendo terapia que estava me ajudando, né, a entrar, mas eu não via muito sentido no que estava acontecendo comigo. E aí eu antes de conhecer a Unipaz, eu conheci o movimento Eu Sou a Paz. E ali eu comecei fazendo poucos movimentos, porque eu não conseguia acompanhar. Mas eu ia fazendo a meditação no domingo, na praça, lá no Eco Park. E aí um dia eu fui na Denise, a psicóloga Denise Fenker, e tinha um folder
e esse folder era da Unipaz, e eu peguei aquele folder. Olha. E eu levei para a escola, e eu li aquele folder. E parecia que era para mim aquilo, sabe? Quando tinha o que qual era o objetivo da Unipaz, eu dizia, gente, isso é para mim. Mas aí eu ficava, mas será que eu vou fazer? É tanto tempo, né? Aí eu pensei, bom, se eu fiquei 3 anos fazendo uma pós-graduação, não me custa fazer algo para mim. E ao mesmo tempo, cuidar da mãe estava muito difícil para mim. E aí eu pensei, vou fazer um curso, uma vez por mês, eu consigo sair, ou me organizar uma vez por mês, e eu dou uma folga para minha cabeça. Era um presente para você, né, Sara? Um espaço para você. Entendi. Exatamente. Então eu fico me perguntando quantas mulheres e homens estão vivendo exatamente essa situação hoje. É verdade. Sabe, de querer um espaço, um momento que você não vai ter que pensar em problemas e vai olhar. Eu não tinha muita consciência desse movimento. A minha consciência era racional, Raquel. Eu vivia num momento que eu achava que as soluções eram racionais. Tudo era raciocínio, não era vivência. Essas coisas não existiam na minha vida naquela época. Olha só. Então, eu fiz esse movimento de chegada na Unipaz. Como que eu fiz? Primeiro, eu participei de 2 eventos que tiveram em setembro de 2012. Que o movimento Eu Sou a Paz fez? Que foi com a Dulce Magalhães, maravilhosa, que eu me encantei com aquela mulher. E a outra com o Roberto Crema, que ele fez uma mística, e nessa mística eu me vi com asas. Que lindo, Sara. Que simbólico, meu Deus. Aí eu disse, é aí que eu vou achar, é a Unipaz. Dali em diante eu fiz a inscrição para o movimento da FHB, e eu vou te dizer, a FHB não me deu só asas. Que lindo. O FHB me deu um caminho, mas não um caminho único. Eu fui trilhando, como diz Roberto Crema, várias trilhas nesse autoconhecimento. Então, o FHB é uma busca de me autoconhecer o tempo inteiro. Então, se tem pessoas que estão aí pensando, o que eu faço da minha vida? Será que tem sentido essa vida? Porque a minha pergunta naquela época, em 2013, que eu iniciei em outubro de 2013, era a pergunta, para que eu estou aqui? Porque cargas d'água, eu estou passando por tudo isso. Porque na lógica, a lógica não te explica, né? Por que você tem que fazer isso? Chega naquele momento que não tem respostas, né? Tem que sair desse lugar onde eu estou e ir para um outro lugar para olhar as coisas de um lugar diferente, de uma perspectiva nova, né? E quando você fala isso, Sara, é imediato me lembrar, né? Me recordo, porque nós entramos nesse movimento e a gente foi colegas, né? De FHB. E eu estava exatamente nesse momento que você, com as minhas questões da minha vida, os desafios, mas também com essa pergunta, né? Para onde que eu vou? Qual que é o sentido? O que tem que ter mais sentido na vida, né? Além do racional, além do profissional, enfim, do sucesso ou não, né? Enfim, então é muito similar, assim, quando você fala isso, eu acho que isso é algo que é importantíssimo ser falado, Sara, porque é como se a gente fosse para um lugar, para um alto de uma montanha, para observar de uma outra perspectiva tudo, né, Sara? Tu não concorda que é uma ampliação de olhar incrível, assim? E sabe, Raquel, quanto mais eu aprendo depois do FHB, da Transpessoal e tudo mais, eu vejo quanto de conhecimento o Pierre colocou nessas artes, colocou nesse
trabalho que ele fez, o FHB. Porque é formação holística de base. Formação é porque trabalha a tua formação e de todos os teus níveis. Corporal, espiritual, emocional, de convivência e com o todo, com o cosmo, com a natureza, com o cosmo. E racional então, também, né? Porque tem muita ciência, né? Muito. E aí, essa teia, ela é uma teia que o Pierre construiu, né? E essa teia está sendo construída por muitas mãos hoje, né? Mas o Pierre deixou essa coisa maravilhosa que foi a FHB. É um legado. E ela foi sendo costurada com vários saberes. As costuras foram diversas. E às vezes as pessoas me perguntam, Sara, como que você fez essa transição de carreira, né? De sair da pedagogia, de ser professora e ser terapeuta. Então, essa costura se deu no FHB. Muito sutil. Muito sutil. Então, Sara, conta para nós assim, ó. No momento que você estava lá, você chegou na FHB, que foi a primeira, você entrou na Unipaz, na primeira formação que a Unipaz oferece, é a base, tanto que ela é chamada de formação holística de base, né? Ela já tem 35 anos de existência, essa formação, mas ela é sempre nova, enfim. Quando você chegou nessa FHB e você começou a olhar, Sara, a tua trajetória dentro da educação, todos esses anos, quantos anos você já estava na educação, Sara? 2012, 13, nossa, eu estava quase me aposentando já, Raquel. Sim, então... Eu tinha mais de 25 anos de profissão. Mas é bem como quando o Pierre fala que ele estava em profunda depressão, né? Quando ele pensou e foi remodelar a vida dele, foi esse momento. Eu também estava nessa ruptura, né? Não só da profissão, em todas as minhas áreas. Então, eu lembro bem da primeira vez que eu entrei naquele... ainda bem que eu tinha pessoas que eu conhecia. Eu conhecia algumas pessoas do movimento. Então, eu me sentia assim, bom, conheço alguém. A primeira formação mesmo, eu disse assim, que cargas eu estou fazendo aqui? Primeiro momento, o impacto foi primeiro momento, assim, foi, né? Mas o acolhimento foi tão importante, Raquel, porque é um lugar seguro. O FHB faz uma coisa muito sutil, que é você se sentir segura. Então, nós éramos em 35, 40 pessoas, e cada uma foi começando a costurar a sua história, falando das suas dores, porque é um momento de cura das dores também. E aí, é claro, eu era muito racional, muito fechadinha, muito fechada, né, nesse ponto. Mas eu saí de lá dizendo assim, uau, eu quero ver o que mais vem aí, né? Mas eu me senti integrada, porque o primeiro seminário foi sobre a natureza. E eu sempre fui muito ecológica. Então, eu disse, bom, é da minha turma, é a minha vibe aí, né? Legal. Então, eu tenho a ver. Então, eu me senti... E cada seminário que eu fazia, eu só ficava pensando assim, que não termine nunca mais. Esse sentimento, né? Eu tinha um sentimento que não podia terminar. No primeiro ano já eu pensava. Nesse meio tempo, Raquel, eu fiquei muito doente. Né? Eu tive uma doença bem séria no pulmão. E eu lembro que toda vez que eu chegava, eu passei um ano de tratamento, né? Eu recebia aquele abraço dos facilitadores, dos colegas, a preocupação comigo, como você está, como você não está. Era como se eu estivesse numa terapia de grupo todo mês. Então, isso não tem forte, preço. Né? Não tem preço, né? Eu nem lembrava disso da tua doença. Sim, porque eu passei um processo muito forte, né? Mas o que me deu amparo nesse momento foi o FHB. Porque eu não faltei nenhum seminário do FHB. Eu dava um jeito. Durante o processo do FHB, a minha cachorra morreu. Então, eu tive a perda
E eu lembro quanto de abraço e quanto E olha que na época a gente nem tinha celular, tá? Eu nem era não tinha essa coisa de celular. É O verdade. quanto de abraço e de amorosidade eu recebi com aquele grupo. Então, se forma uma teia de pessoas para acolhimento. E é um grupo para sempre, né, Sara? Porque que fica essa memória, essa conexão de coração muito verdadeira, né? É verdade. Sim. Que lindo. Sara, Tem assim, intenção, mas é muito maravilhoso. muito bem. E vamos imaginar, então, vamos pensar assim, depois dessa etapa em que você foi fazendo, se sentindo cada vez mais acolhida e desejando que tivesse, a próxima chegasse logo, eu me sentia bem assim, ai, veja a hora que chega o próximo final de semana do mês. Em que teve algum momento assim que foi marcante para você, Sara? Algum seminário, algum professor que fez uma chave virar na tua vida, ou pessoal, ou profissional, assim, ou foram muitos, enfim, fala um pouquinho para nós. Então, Raquel, eu achei que umas anotações muito interessantes, eu até vou mostrar. Ai, que dá assim, né? Anotação. Cada seminário eu colocava uma chave que mudava na minha vida. Olha. Todos têm uma chave. Um diz lá para mim assim, por exemplo, interesa, outro tem uma palavra, energia vital, eu saí de lá com a energia, né? Mas um específico, que eu até vou copiar a data aqui, 24 e 25 de outubro de 2014. Eu já estava nesse processo de cura da minha doença, né? Porque eu fui até 2015 tomando medicação para poder passar desse processo. E a Dulce, foi o último seminário em Chapecó, eu acredito, e a Dulce trabalhou exatamente o seminário da consciência. E eu saí desse seminário dizendo, eu vou sair do cargo que eu atuo na escola. Uau! Por que, Raquel? Porque eu era uma pessoa extremamente estressada. Você pensa uma pessoa sofrendo burnout. Então, eu tinha problemas sérios de convivência. Eu não conseguia lidar com isso. E quando eu comecei a vivenciar na Unipaz tudo isso, eu levava para a escola todo mês. Tudo que eu aprendia, eu levava no meu trabalho, mas não como secretária. A secretária era quase que uma coisa que eu fazia obrigada. Mas como foram anos que faltava muito professor, eu vivi em sala de aula. E ali eu pude auxiliar muitos adolescentes e muitas crianças com que eu aprendia. Eu lembro muito bem que eu lembro que vocês diziam, mas por que tu não tirou foto? Por que você não escreveu, né? Sim, você contava para nós as aplicações que você fazia das técnicas, das vivências, né? Todas eu usei. Não teve uma técnica que eu não pude aplicar na educação. Então, isso é uma coisa que eu queria que você falasse. Porque Sara, eu acho que é legal a gente contar para as pessoas o quanto que a FHB ela tem esse olhar e o quanto o Pierre pensou ela para ser uma via da educação, para trabalhar com os educadores, né? E o quanto faz diferença esse olhar? Fala um pouquinho para nós, como é que foi? Então, por exemplo, a gente teve o seminário das mandalas, né? Inclusive, eu sou muito curiosa, na sistemática eu ainda fiz um curso de mandalas com a Dulce Magalhães para aprender um pouco mais. Então, eu ia para a escola, eu sempre fui contadora de história, contava história, e aí eu comecei a contar história com mandala. Contar história. Aí aprendi a fazer mandala em movimento, fazer com trança, levava para a escola, contava uma história, fazia meditação, comecei a aprender a fazer meditação, que nós na FHB usamos como meditação. Mais tarde, quando eu fui fazer hipnose, eu dizia, olha aqui o Pierre usando hipnose com metáfora, que é a história, para cura. Então eu unia isso com as crianças, eu pensava, elas precisam disso. Eu pegava uma história e fazia meditação,
No começo eles faziam sentados, teve época que a gente fazia deitado, teve, assim, várias experiências. Aprendendo a bordar com as crianças, aprendi a bordar com a Lorena. Ela fez uma estratégia de bordar no Amar Amar, a gente bordou o coração, costurou o coração. Lá fui eu com as crianças fazer esse processo de coração. Então, com os adolescentes, com crianças pequenininhas, de 6 anos de idade. Que lindo. Então, foi um processo, sim, foi muito lindo. Então, eu digo assim, que eu não tinha intenção de ir fazer o FHB para trabalhar na educação. Uhum. Porque uma das coisas que você falou, qual é a influência do FHB na minha vida profissional, eu digo que eu aprendi no FHB a saber, então, intelectual, mas esse saber tem que ser feito. Então, não adianta só estar aqui, eu preciso fazer. Mas o fazer pelo fazer, eu já sabia fazer. Né? Eu ia para a escola todo dia e eu fazia, trabalhava. Mas também é um fazer ser. Sim. Né? Essa é um fazer ser. Sim. Então, junto com o fazer ser, com o saber, também, quando a gente é o que é, a gente aprende a conviver. Perfeito. E aceitar o outro. Então, foi um processo, não vou dizer que foi um processo fácil, né? Mas ele foi muito leve. Que lindo. E essa possibilidade de fazer a ponte lá na educação, né, Sara? Onde já era o teu lugar de servir, o teu trabalho e também, né, o teu laboratório, de uma certa forma, né? É como se fosse uma sementinha, né, Raquel? É uma sementinha. E eu posso te dizer que eu fiquei muito feliz esse final de semana que eu fui para a escola fazer uma palestra. E quando eu olhei para a escola e quando eu vi o trabalho da coordenação e tudo mais, eu disse, uau, a minha semente está aqui. Ah, que lindo! Ela está divina. Que lindo! Ó, então só vamos fazer uma pausinha para dar as boas-vindas para a Elisandra Cancian, que está entrando. Oi! Aqui. Quando eu vi, eu estava no vídeo. Oi, Sara! Oi, Raquel! Que bom que você veio para esse bate-papo também. Consegui! Bom, então seja bem-vinda. A Sara está nos contando aqui do quanto que a FHB foi importante para ela levar Sim. isso tudo também para a educação, para a transformação, para a vida dela, para o momento dela, enfim. E aí, Sara, isso me faz pensar assim, ó. Você trabalhava na secretaria, na gestão escolar, né? E será que dá para dizer que quando você encontrou isso dentro desse processo de aprender, da tua vivência na Unipaz, você reconectou com a tua vocação da professora? Como é que é isso? Tu sente que isso fez diferença? Exatamente, porque foi ali, tu veja bem, eu fui fazendo, costurando, quando eu percebi que o meu estresse maior não era porque eu não tinha saberes, porque eu não dava conta, ou porque eu era muito exigente, eu parei de me julgar tanto, né? Porque imagina, para a gente estar com uma síndrome de Burnout, é porque a gente se julga demais. Sim. Mas eu percebi que eu estava no lugar errado. Olha só. Só que eu não tomei essa decisão logo após. Eu demorei mais um ano para chegar a essa conclusão que eu tinha que sair. Por isso que eu digo, não é uma decisão, uma transição de carreira de uma hora para outra. Porque a gente olha para todos os lados. Sim, mas eu fui muito calma, eu não tive... quando eu tomei a decisão, foi tomada. E foi tomada de uma forma madura. Então, isso foi as ferramentas que eu fui recebendo no caminho. Né? E o FHB tem a base que me deu nessa mudança foi o FHB. Muito lindo. Sara, eu queria saber um pouquinho, falando desse trabalho que tu fez, um pouco com relação aos alunos, que idade tinham as crianças e como é que você percebeu a receptividade deles? Porque hoje a gente está num mundo tão louco, né? Assim, tão diferente do que quando a gente era aluno na aula. Mudou muito, né? Então, hoje, para você ter a atenção do aluno, né? É muito mais difícil.
como é que foi, que idade tinham essas crianças ou adolescentes, e como é que foi a resposta deles com as tuas ações de forma prática, assim, diz, percebi isso, ou enfim, que tu falou que a tua semente foi plantada, né? Então, foi muito sutil essa mudança. Então, faltava um professor. Eu sempre tive meus livros de história, né? Faltava professor, eu trabalhava língua portuguesa porque era mais fácil, né? Ou matemática, eram as duas áreas que eu gostava muito. Então, na matemática eu trabalhava matemática e quando eram artes ou coisa assim, eu trabalhava a língua portuguesa, eu levava histórias e contava histórias. Só que aí, como FHB, eu comecei a ter intenção nessa história, sabe? A ver a problemática que estava naquela turma e levar uma história para trabalhar. E aí, como eu expliquei para a Raquel antes, aí eu fazia mandalas, eu fazia meditação de 10 minutos, 15 minutos, eu fazia muita mandala com palito, tudo que nós aprendíamos lá na formação, eu trazia os desenhos, as meditações do futuro, do passado, todos aprendizados que eu tive nos 23 seminários eu levei para a escola. E que criança de 6 a 15 anos de idade. Eu lembro bem de uma menina que diz assim, tomara que falte o professor todo dia, que aí você pode entrar na sala. A melhor prova, né, da medida, né? E aí elas diziam assim, porque não precisa escrever, porque não precisa, mas era sutil, Lisandra, o trabalho ali era sutil. E aos poucos, quando eu me aposentei, que eles escreveram, eu percebi que era isso mesmo, né? Porque aí depois, quando eu me aposentei, eu pude aplicar sistematicamente, porque ali era esporadicamente. E quando eu fui para a biblioteca, eu atuei sistematicamente com as crianças. Toda semana eu fazia o mesmo trabalho. E aí, ali sim, eu pude avaliar a mudança de uma turma para outra. Olha sabe? que bacana. Isso é importante, né, Sara? Fazer a diferença nesse mundo, né? E é sutil. E eu tenho que dizer aqui para vocês que essa mudança se deu, eu até esqueci, mas eu preciso dizer que a Rosa Cris, ela é nossa colega de Unipaz, mas ela plantou essa semente nas escolas, na parte das coordenações, né? E ela foi na escola. E ela fez uma mística lá da Unipaz e todo mundo achou que eu ia brigar, porque eu era muito racional, que não sei o quê. E aquilo me tocou profundamente. Eu não sabia que ela era da Unipaz, mas aquilo me tocou profundamente. Olha. E como eu recebi esse toque dela, dentro do processo, eu também toquei muitas crianças, muitos adolescentes. Não tem uma medida. Não posso dizer assim, depois dessa aula que a Sara deu, a criança ficou assim. A medida é um contexto, ela é espiralada, né? Uma hora tá ali guardadinho, uma hora você puxa e aí faz o banco. É lindo. É que tem aquela coisa, o que eu consigo passar para as pessoas, o que elas vão sentir, aí depende delas, mas é um processo. Né? Como é que eu vejo, assim, que nem eu vivenciei, você e a Raquel, porque eu também, de turmas anteriores, vi os movimentos. Eu lembro quando eu encontrei você, eu digo, nossa, a Sara aqui, né? Quantos anos a gente não se via. Então, a gente vê esses movimentos acontecendo e é o mesmo processo. O processo que você vivenciou nesse tempo todo, né? Todos os seminários, você também conseguiu vivenciar nas situações que você viveu no dia a dia depois, com as crianças, quer dizer, o estímulo é dado, né? Cabe a como chegar nisso, como estimular, e também que resposta você tem. Você vai ter a resposta de acordo com o que você se encantar com isso e que você passar, né? Por que eu estou falando isso? Porque é primeiro sempre o professor poder passar para frente, é mesmo como nós nos encantamos com os facilitadores e aí nós passamos para frente, né? Então é um efeito em cascata, né, Sara? A gente afeta o nosso companheiro, a gente afeta os nossos filhos, nossos netos, né? Se não, em algum momento
isso vem à tona. Eu não lembro bem como que o Roberto falou no seminário do FHB, mas hoje eu vi uma palhinha do que eu escrevi, e ali ele dizia que os caminhos são únicos. Cada um vai seguir um caminho, uma trilha, e no seu tempo. Então, eu mexo muito, que eu digo que eu preciso fazer 3 cursos ao mesmo tempo para mim dar né, o tlã, gostar daquilo que eu estou fazendo. Então, eu fiz 3 cursos de constelação, eu fiz 3 cursos de PNL, eu fiz 3 cursos de barras, e assim foi. Eu mexo muito, então eu vou para o segundo do FHB, né? Mas o FHB faz exatamente isso, ele costura, e de uma hora para outra tu tá lendo uma coisa, tu diz, uau, mas isso aqui eu ouvi lá naquele seminário. Então, talvez ele não tenha brotado, mas em algum momento ele vem à tona. É muito sutil. Exatamente, eu acho que cada um vivencia isso. O olhar muda e você nem percebe, mas você já mudou, né? Aquilo não te diz mais respeito, aquilo que num primeiro momento te chamava muita atenção, um assunto, ou uma história, vamos até pegar um filme, uma coisa assim, que é do dia a dia mesmo, né? Ou uma situação, daqui a pouco aquilo, não, mas isso, não, mas nem me toca mais isso, ou aquilo que não me tocava começa a tocar, né? Mas eu vejo muito para mim, eu acredito que para vocês também, e quando eu falo para mim é porque eu também me coloco nessa questão de olhar o observador, né? Para mim foi uma coisa que me trouxe mais paz, sabe? Me trouxe mais equilíbrio no sentido, claro que momentos sempre acontecem, dificuldades, mas é como se você tivesse mais domínio daquilo tudo que está acontecendo ao teu redor e contigo. E você começa a se olhar e perguntar, tá, mas por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou sentindo assim? Ah, mas pode ser uma bobagem isso, mas as pessoas sofrem por bobagens, não é verdade? Aquela, meu Deus, faz um problemão de uma coisa que, era só isso, não é verdade, assim? E muito do olhar o outro, culpar o outro, né, o outro, não sei o quê, pô, mas e eu? Então é a minha responsabilidade nesse momento, né? O que eu posso fazer melhor? Porque parece que quando a gente aprende mais, né, Sara, não sei se tu viveu isso, aí sim parece que as coisas acontecem para ver se tá. Sempre você vai passar esse teste, né? Olha que legal que tu falaste agora, porque assim, ó, nós vamos agora, em mês de junho, nós vamos vivenciar um retorno às dores. Quem não curou, Saturno vai dizer, ó, tá na hora de curar. Então vai cutucar para todos, né? Coitado, eu vou dar uma palhinha da astrologia, se eu tô certa, ao menos que eu ouvi, coitados dos leoninos, né? Porque esses vão se cutucar. Vai pegar. Tudo. Vai pegar mesmo. E a gente tem um pouquinho, mas... e a mesma coisa, quando a gente curou, Saturno vai te pôr à prova. Tu curou mesmo? Olha aí. Tu limpou bem isso? Então, esse mês vai ser meio que experiencial para nós. E aí, olha que interessante, tem um Roberto Crema, eu não lembro aonde eu escutei ele falar, mas eu amo ouvir ele. Ele falou assim que a nossa vida, nós temos que ser igual um livro, para ser folheado. E em cada partezinha desse livro que a gente vai construindo na nossa vida, que a gente vai escrevendo, a gente deixa recados. Para quem lê a gente, vai dizer, ó. Então, eu tenho buscado ser esse livro na minha presença. E eu não vou dizer que eu estou 100% e nem 60%. Eu estou construindo esse livro, estou construindo essa... Na verdade, eu não lembro qual seminário que a gente fez que mostrava nossas máscaras. Acho que foi com a Lorena. Que ela levou umas máscaras lindas, lembra? E eu muito me olhava e dizia, meu Deus, eu tô com muitas que eu não consigo nem tirar mais. De tão grudadas que está dentro de mim. E eu lembro também de uma outra parada da Janete Dalprá, que ela ensinou aquelas passos, que foi um renascimento maravilhoso que a gente vivenciou, né?
E a Janete, ela fez ela pôs um poema do Álvaro Campos que dizia bem assim: fiz de mim o que não queria. Quando ela fez isso, eu lembro que eu chorei. Porque eu era uma pessoa que eu não queria ser, não era eu, né? E o pior, que eu deixei, e as pessoas começaram a me ver como eu não era. E eu não fiz nada para dizer para elas, olha, eu não sou assim. Eu, ao contrário, eu aceitei as máscaras que estavam me dando. Então, eu tinha máscaras que eu construí como escudos, mas eu deixei que os outros montassem máscaras e eu dizia, querem que eu seja, querem pensar que eu sou assim, que pensem. Só que isso endurece o nosso coração. Sim. Né? E aí são armaduras que ficam no nosso corpo, então a gente fica rígida. Então a gente começa a ter dores no corpo, dor em tudo que é lugar. Dói as mãos, dói os cotovelos. Isso é a nossa rigidez. Quais são as máscaras, quais são as armaduras que eu estou colocando no meu corpo para que as pessoas não me reconheçam, eu não me reconheça, né? Isso é muito triste, né? E o FHB faz exatamente isso. Ele vai tirando alguns véus da gente para a gente começar a ver que a gente está tirando. E ao mesmo Não, tempo... e o mais interessante é que é sutil, né? É. E aí, Sara, quando você fala isso, para mim, dá um gancho, que é o gancho da psicologia transpessoal, porque você entrou aí nessa caminho da Unipaz e seguiu, né? E aí concluiu os 23 meses de FHB, e quando você encerrou essa FHB, tinha uma nova Sara. Eu lembro muito da gente comparando as fotos da turma no primeiro seminário e no último. Porque a mudança, ela é, inclusive, visível, né? Ela, para todos nós, né? Não, e é muito interessante, porque aí nós fizemos primeiro, antes da transpessoal, a gente fez o beija-flor. Isso. A minha intenção não era ser professora da Unipaz e tudo mais. É que eu não queria parar. Eu não queria parar. Uhum. Então, eu comentei, eu incomodava. Eu lembro que eu ligava para todo mundo, vai ter, quero fazer. Vai ter. Aí deu uma parada e aí que eu fui fazer a constelação. Eu fui fazer um outro curso de constelação, que foi a minha virada de chave junto com a FHB para mim deixar aquilo que me deixava doente, que era o meu cargo. Claro que não era só o cargo, que eu estava emaranhada na escola, que eu estava fora do meu lugar. Nossa, hoje eu vejo o quanto eu fiquei fora do meu lugar. O quanto eu estava fazendo coisas que eu fazia em casa, repetia em casa, né? Então, isso me amadureceu. E aí, quando eu cheguei na transpessoal, ali na transpessoal, né, eu decidi que eu disse, não, eu tenho que dividir aquilo que eu estou aprendendo. O meu livro não pode ser só para mim. E aí eu disse assim, não, agora eu vou focar para ser terapeuta. E aí você vai fazer a psicologia transpessoal após, né? Que é o outro. Uhum. E aí eu não parei mais, né? Eu estou sempre estudando, sempre me aprofundando. E eu vou dizer uma coisa, Raquel. Olha que interessante. A gente nem sabe, né? Porque a gente vai formando coisas na cabeça. Ó, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. E num dos seminários que a gente estudou a criança, o resgate da criança, acho que foi o Trevisol. O resgate dessa criança, e que ele colocou que a gente é uma gota que caiu e que a gente vem para cá para se tornar de novo, né? Evaporar e voltar para a nossa origem, né? E isso ficou foi no seminário dele primeiro. Muito forte, né, Sara? Para mim também. Nossa, e olha que a lembrança vem com muita facilidade. Quando hoje eu comecei a pensar nos seminários, nas minhas vivências, veio muito forte isso. Né? E o quanto isso tem significado hoje na minha vida. Porque quando eu estou aqui, eu sempre penso, quando dá um pouco de tristeza, sabe aquela tristezinha? Eu digo, bom, eu sou uma gota e logo eu vou voltar.
Então, essa gota tem que deixar algo por aqui, né? Alguns rastros por aqui, fazer a sua parte. E é bem isso, né? Então, o FHB é uma vivência de cura que você faz nos 23 seminários. Eu acho que... E é uma cura leve, né? É uma cura amorosa. É uma cura que às vezes as pessoas... o que eu vou lá, aquele pessoal lá meio maluco, lá? Pessoal estranho, né? E não, ela é muito simples, ela é muito próxima da gente, né? É quando a gente consegue ser a gente mesma sem a gente perceber. E aí você vê a tua colega do lado, e né, umas situações assim que a gente às vezes se emociona, ou que você aprende a ter respeito, um respeito maior, um respeito, vamos dizer, até compaixão, assim, por algum assunto abordado, que os facilitadores conseguem fazer com tanto, como é que você falou antes, assim, acolhida, né? O abraço ele está o tempo todo. A gente se sente abraçada, a gente não se sente só. E eu vejo que isso é que faz a gente querer voltar todo mês e encontrar essas pessoas que não nos deixam só e que nos olham e nos respeitam assim como a gente é. Com nossas falhas, com nossos medos, com nossos erros. É uma caminhada, né, Lisandra, em que a gente vai se tornando cada vez mais à vontade com quem nós somos, né? Exato. E eu vi que alguém perguntou ali o que é formação holística, né? Então, o holismo, ele olha a pessoa como um todo. Eu já falei, mas vou repetir para a pessoa. A gente olha para o todo, a gente olha para o lado espiritual, mas esse espiritual que a gente fala não é religião. É muito mais que qualquer religião, ela abarca todas as religiões. Então, o lado corporal, espiritual, emocional, o meio ambiente, o cosmos, como que se dá tudo isso? E essa formação, ela vai ensinar você a olhar para tudo isso, né? E de base, porque ela forma o teu ser. É a base do seu ser que vai entrar com esses conteúdos. Como é meu lado espiritual? O que eu penso? Como se dá isso? Como se dá esse lado espiritual com o meu trabalho? Com as pessoas que eu convivo, né? No que eu acredito, no que eu não acredito. E é muito importante porque os professores vão dando uns pitacos na nossa vida. Olha, se você quer se aprofundar com isso, você pode ler isso, pode assistir isso. Então, essa formação não termina naquele seminário que é na sexta à noite e no sábado, né, de manhã e de tarde. Essa vivência não termina, ela fica reverberando no mês inteiro. Quando chega na última semana, tu não vê a hora de chegar ao seminário. E, Lisandro, o abraço é tão importante que eu sempre conto isso. Eu cheguei no FHB com dificuldade de abraço, eu não abraçava ninguém. Eu achava frescura dar beijo nas pessoas. Para que eu vou beijar se eu vejo todo dia? E quando eu cheguei no FHB, recebi um abraço, eu lembro que eu recebi um abraço e foram tantos abraços que eu recebia, que quando eu chegava, eu era a primeira a chegar na turma para ficar na porta e para abraçar todo mundo. É maravilhoso, né? Eu era embaixadora do abraço. Olha, as minhas colegas não vão me desmentir aqui que eu só abraçava elas no primeiro dia de aula e no começo do ano e no final. Essa era a Sara. Porque eu não tinha visto ela nas férias e depois para as férias. Olha a situação de armadura que estava no meu corpo. E hoje nada melhor que um abraço. Uhum. Né? Apesar do vírus, o que mais eu senti falta é do abraço. E é uma tecnologia esse abraço, né, Sara? A gente aprende tantas tecnologias na Unipaz, né? O olhar é outra, o abraço, o toque, o círculo, né? São tantas que hoje a ciência está provando para nós. A ciência já está com as provas de que é poderosíssimo, né? E a gente vivencia isso. Uhum. Eu trabalho muito com abuso, né? O trauma, estou me aperfeiçoando nesse assunto do abuso, do trauma. E como se resolve o trauma no corpo? Com um abraço. Olha só.
Que lindo, né? né? Como se contém uma criança que está tendo um processo difícil? Com um abraço. Essa contenção não é contenção de militar, é com abraço. E aí a gente vê tanta coisa, né? A gente vendo por aí as pessoas no excesso das coisas, né? Matando pessoas sufocadas, amarradas. E o abraço contém tanto quanto só que de uma forma diferente, o abraço, porque às vezes uma criança está berrando, está gritando, tá brigando na escola por falta de um abraço. Dele sentir os limites do corpo dele. Olha só, poderoso. E essa experiência... Tipo, quando você está na barriga da sua mãe, de certa forma, você tem esse abraço, essa segurança, né? E eu vejo assim, eu sempre disse que o abraço, ele é mais forte que o beijo, se a gente for pensar, mesmo entre um casal, porque ele é mais inteiro, né? Tu abraça mais inteiro. E, na verdade, o que acontece? Não tem muitas palavras para dizer para uma pessoa que passa por uma situação dessa, né, Sara? O que você vai dizer, né? Então, o abraço, ele diz muita coisa. Essa é a questão, né? Ele fala de outra forma, ele fala de amor. Mas o abraço também traz a força. Porque às vezes você não só abraça para acolher, você abraça e mostra para essa pessoa que ela é capaz de sair desse abraço. Porque os abraços são muito... A contenção, né? Ela começa a perceber o limite do corpo e que ela tem esse poder desse limite. E que ela tem força de sair dali também. Então é muito... O abraço é muito curativo. Poderoso. Muito. E eu aprendi a força desse abraço na FHB, na Unipaz. São tantos esse reconhecimento muito... Nossa! Sara, aproveitando já que o pessoal perguntou da FHB, né? Eu já vou aproveitar para falar que a FHB é uma formação que ela tem, então, a duração de 23, 24 encontros, seminários, de final de semana. Então, ela acontece uma vez por mês. E a cada seminário vem um professor escolhido, um mestre que vem presencialmente a Chapecó e conduz esse seminário numa temática que é uma temática com essa proposta holística, né? Então, a gente tem aí as 7 artes, que foi o que o Pierre Weil propôs, né? A arte de viver em paz, a arte de viver a harmonia, a arte de viver a plenitude, a arte de viver consciente, a arte de viver a natureza, a arte de viver a passagem e a arte de viver o conflito. Isso? 7, né? E além desses 7, que são a estrutura né, a coluna dorsal, a gente tem todos os outros seminários, que são disciplinas, que a gente chamaria dentro de uma pós, né? Que eles agregam um conhecimento multidisciplinar, um conhecimento que nos permite uma visão ampla, né? Do ser humano, da educação, da saúde integral, do nosso estar no mundo, da diferença que a gente pode fazer. É por isso que a gente diz dentro da Unipaz que a FHB ela é uma formação de líderes para este novo momento da humanidade. Porque entender isso num nível profundo, que é o entender que é também vivenciar na pele, né, Sara? Que tudo isso que a Sara está nos contando é todo aprendizado vivenciado na pele, né, na sua vida, na sua transformação. A partir dessa experiência, aí você consegue ser um facilitador, um líder, um gestor, um promotor de uma mudança, né? Uma mudança onde você estiver. Então, isso também se fala muito na Unipaz, que o objetivo é que você seja esse agente, líder, protagonista dessa transformação onde você está. Se é na sua família, se é na sua cidade, se é no seu trabalho, se é no seu cargo, o que for, a gente pode transformar, né? Então, nós vamos... A pós-graduação, que é a FHB, a gente pode fazer ela em formato de pós ou em formato de formação. Quem escolhe o formato de pós
é a pós-graduação transdisciplinar em Educação, Saúde Integral e Cultura de Paz. É assim que é o nome dela no MEC. E o contexto dela é a formação holística de base. Então, assim, para quem se interessou, para quem percebeu a potência que tem aí, a gente convida vocês a olharem no nosso Insta as informações, pedirem detalhes, mais informações, que a gente tem um material completo com toda a teia, né? A gente chama de teia, aquilo que tradicionalmente se chama de grade, que lembra uma cadeia, né? Nós chamamos de teia, né? Que é mais orgânico. Mas é a mesma coisa, é todos os 24 professores, todos os 24 seminários, quando vão acontecer. A FHB começa em agosto. Então, nós estamos aí na fase de decisão e de finalizar essa turma, essas inscrições, né? E, então, né? Importante colocar, né, Raquel, para isso serve, a esse convite é estendido a todos que tenham interesse em conhecer um pouco mais essa formação para a nossa vida. É a formação, primeiro, para a vida da pessoa, depois pode ser para o trabalho dela, né? E sejam homens, mulheres. A gente estava falando no caso da Sara, que é professora, mas não é necessariamente para professora, pode ser uma advogada, pode ser uma psicóloga, pode ser uma dona de casa, uma mãe, né? Um homem também, que temos alguns homens também, né? Que cuidam disso. Tivemos pessoas ligadas ao direito também, contadores, pessoas de mais diversos... Agricultora, lembra? Agricultora. Agricultora, sim, agricultora, veterinário, agrônomo, enfim. Pessoas que se sentem esse chamado, essa vontade de buscar algo além daquilo que já tem acesso, né? Porque eu vejo que é isso que faz, né? A pessoa ter essa possibilidade. Todo mundo pode, né? Ah, não quero fazer como pós-graduação. Ah, mas aí vai ter um pessoal lá que, sei lá, não vou entender direito. Não, vai entender. É bem simples, são conversas, como é que eu vou te dizer, que vai acontecer de uma forma natural. Né? Quando a gente vê, a gente está dando aula já. Existe uma didática, né? Uma didática em que há uma equalização, assim, é muito interessante, né? Onde as diferenças, elas são valorizadas, né? As particularidades de cada um. Então, é muito especial, assim, a metodologia, a forma como acontece. É maravilhoso mesmo, né? É uma imersão, você faz uma imersão, por isso que ela é presencial, porque ela é imersão, você vivencia aquilo, você realiza, você tem o material, você faz, você divide com o colega, você se deita, você faz meditações, você faz várias curas nesse processo. Né? Você abraça, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro, e quando você está lá no lanche, você está ainda assim vivenciando aquele seminário, porque a interligação não para. E você volta para casa e você sonha a noite inteira com o seminário, depois no outro dia você entende tudo que você sonhou, porque aquele sonho tem tudo a ver com aquilo. Então, é uma experiência que eu posso ficar horas aqui falando de como aconteceu o FHB na minha vida. Mas nada vai ser mais concreto do que você vivenciar. E não precisa ter título nenhum, só a pós, né? Para fazer pós você tem que ter o ensino médio, o ensino superior. Mas se não, o aperfeiçoamento, eu mesmo fiz os 2 módulos como aperfeiçoamento. Porque a minha intenção não era título, a minha intenção era aprender, né? Era me curar nesse processo. Então, mas há essa possibilidade maravilhosa de você sair com uma formação holística de base. E BR Vai, eu tinha um sonho, que era levar a formação holística de base para os adolescentes. Então, tu já imaginou essa grade maravilhosa dessas artes estarem no programa dessas escolas? Né? Não precisa ser dos pequenos, mas ao menos de sexta a nona seria uma oportunidade ímpar para qualquer rede oferecer, seja particular, seja estadual ou municipal.
Maravilha, Sara. É isso Exatamente, mesmo. Sara. Nós estamos chegando nos últimos minutinhos aqui, tá? E aí, eu queria, Sara, que você falasse para nós, assim, né, para fechar, sobre o que fica mais forte, assim, para você, sobre a tua transformação, o teu processo, né, como é que você percebe que a Unipaz proporcionou isso para ti? E se tu tiveres uma citação, um trecho, um verso, que te marcou aí, é o momento de você deixar para nós. Então, eu vou fazer uma citação do Roberto Crema, que ele fala da inteireza de sair da normose. E dessa caixinha, sabe? A normose é você estar numa caixinha e você ter que ser parecida com o João, com a Maria, para você fazer parte. Então, o que mais eu aprendi na Unipaz é que eu não preciso estar na caixinha. Eu posso ampliar essa minha caixa, eu não preciso ficar no quadrado. Eu posso ampliar e cada vez eu vou ampliando mais. E mais e mais. E o segredo da ampliação dessa caixinha é o respeito, é estar na minha presença, na minha inteireza de quem eu sou. Mesmo não sabendo quem eu sou, eu estou na minha inteireza, hoje eu estou assim. E também criar esse diálogo comigo mesmo. Ui, que sentimento é esse? Uau, eu estou ansiosa. Então vamos respirar, né? Quando eu fiz a hipnose, a professora ensinou a inspirar e expirar e trabalhar a respiração. Eu digo, mas todo o FHB a gente trabalhou a respiração, né? Então a gente vai costurando isso. Então, para mim, fica essa dica. Eu estou me costurando aqui, nesse meu mundo. E quanto isso é de forma cíclica. E aí eu vou repetir o que a Janete Dalpará falou na arte de viver a plenitude. A gente dá 3 passos para frente e volta 1, 2, às vezes 3, às vezes até 5. Mas a gente tem ferramentas para voltar para frente. Então a vida é isso, né? Esse ciclo da gente vivendo, né? E hoje eu coloquei minhas asinhas que eu ganhei do Roberto e eu tinha esquecido. Que linda! Muito bom, Sara. Sara, você está atuando profissionalmente como terapeuta? Como é que está isso hoje na sua vida? Eu sou uma professora nata. E como eu expliquei antes, eu estou fazendo aquilo que o Roberto Crema fala, né? Que a gente não pode só saber, que a gente tem que saber, fazer e ser no relacionamento. Então, eu sou terapeuta, mas eu não deixo de ser professora. Tudo que eu aprendo, eu divido dentro da capacidade. Lembrando que cada uma pessoa acolhe aquilo que pode, aquilo que dá conta, né? E sou professora também. Então, eu ministro no curso de constelador familiar do IOD, eu trabalho com a educação sistêmica. Eu sou terapeuta de crianças, que eu utilizo tudo que eu aprendi na Unipaz, mais todos os meus cursos. Então, o atendimento com as crianças é especificamente toda essa bagagem, eu trabalho com tudo isso. E com adultos, né, com várias ferramentas. Trabalho também sistêmica, mas também trabalho com ferramentas, com barras, com reiki, com o que aparecer ali naquele momento com aquela pessoa, eu trabalho. Que maravilha. Perfeito. Meu filho já foi com você, né? De aquela moça lá. Ele especificamente a gente trabalhou com barras e axis, né? Sim. Mas depois disso, Lisandra, eu fiz um produto no IOD, que é o atendimento sistêmico com as crianças, que eu uso todas as ferramentas, não uma só ferramenta, eu uso todas. Então, dependendo daquela criança, eu atendo diversas formas, né, com constelação familiar. Lembrando que criança a gente não constela sem a participação dos pais, né? Mas as mães, os pais, a gente trabalha em grupo. Às vezes eu reúno a família e trabalho com a família junto. Então, é um formato bem interessante que eu estou construindo também. É um processo, né? É um convite para esse momento tão difícil que a gente vive da pandemia.
O quanto as crianças não estão falando das dores da pandemia. E elas estão guardando. E é um trauma. Está ali registrado um trauma. Eu agora estou percebendo o quanto isso traumatizou essas crianças. Então falam-se, fica falando ali que a criança não aprendeu nesses 2 anos. Sim, teve um lapso na aprendizagem, mas isso é de menos. É o menor problema. Conteúdo se pega a qualquer momento. O problema maior é essa coisa de eu vou morrer e não se fala da morte. Meu Deus. Bem complicado. Pessoal, ó, são 20 horas, eu tô com medo que vai cair aqui a nossa live, né? Que já fechou 1 hora aí. Então, nossa, Sara, que maravilha saber de tudo isso que você tá, né, oferecendo e que a gente possa usufruir desse saber, desse teu conhecimento, né? Que as pessoas possam aproveitar. Né? A gente conhece a tua trajetória, a tua seriedade, né? O teu amor que você coloca. Então a gente quer agradecer muito, muito por esse bate-papo, por essa abertura nessa história, né, Lisandra? Nossa, adorei, Sara. Sempre muito bom ouvir você. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Cheguei um pouquinho depois, mas tudo certo. Antes de cair, vamos convidar esse povo que está assistindo a pôr o dedinho no aviãozinho e compartilhar essa live com todos os seus amigos do Instagram, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, com a intenção de que aí, escutando o que a gente falou aqui, talvez vejam uma luz no fim do túnel. É isso, né? Dessa loucura toda que a gente está vivendo agora, então que as pessoas possam perceber que sim, tem como sair disso. Isso eu sou prova viva que eu saí dessa loucura. Sim. Que ela possa gerar transformações para muitas pessoas, né? É isso aí. É verdade. Vamos compartilhar, é o que galera. todo mundo precisa. Gente. Beijo. É isso aí. Beijo, obrigada, gratidão. Nos vemos. Até a próxima. Sim. Vamos em frente, né, Sara? Obrigada. Beijo a todos. Obrigada. Obrigada mesmo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.